Bom dia, a graça e a paz, irmãos. Vamos à nossa mensagem hoje. Bom dia com a palavra, livro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mais uma vez, irmãos, na mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra, eu quero refletir aqui e falar um pouco sobre aquilo que podemos e devemos fazer em relação aos outros. Tirar um pouco de foco os nossos próprios interesses, sabe? As nossas próprias vontades e olhar um pouco para o próximo, um pouco mais para os irmãos. Olhar sobre as necessidades dos irmãos e sobre o que nós podemos fazer e precisamos fazer em relação aos outros irmãos. Em destaque o que diz aqui o verso 2, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Dividir as cargas com os irmãos, isso. Aliviar as cargas dos irmãos, olhar um pouco para a necessidade do nosso irmão e nos colocar à disposição para ajudar, para aliviar um pouco este peso. A gente precisa pensar nisso porque tem muita gente carregando sozinho cargas imensas, pesadas, difíceis demais e muitas vezes nós estamos tão ocupados com as nossas coisas, nossos interesses, com o próprio umbigo, que nós nos esquecemos da necessidade de nossos irmãos. E a palavra diz que dividir, levar os fardos pesados uns dos outros é cumprir a lei de Cristo. É amar o irmão, é amar o próximo. Quanta gente não está suportando sozinho um peso que não precisava suportar, até porque tem do seu lado pessoas que poderiam aliviar, que poderiam ajudar, mas não o fazem porque não têm o mínimo interesse, a mínima preocupação. Não se ocupam de aliviar as cargas de quem precisa. A ex-primeira-dama americana Rosalind Carter, ela escreveu um livro chamado Ajudando-se a Ajudar aos Outros. Ajudando-se a Ajudar os Outros. É o nome do livro que ela escreveu. E nesse livro ela escreveu o seguinte, que existem apenas 4 tipos de pessoas no mundo. Os que já cuidaram de alguém, os que sempre cuidam de alguém, os que cuidarão de alguém e os que precisam dos cuidados de alguém. E isto inclui absolutamente todos nós. Qualquer um de nós, segundo a Rosalind Carter, faz parte desse grupo de 4 pessoas. Ou você ajuda alguém, ou você está sempre cuidando de alguém, ou você um dia vai cuidar de alguém, ou um dia você vai precisar do cuidado de alguém. Com certeza todos nós fazemos parte desse grupo aí de 4 pessoas. Carregar o fardo de alguém significa compartilhar os sofrimentos dos outros de maneira prática. Meus irmãos, infelizmente não é isso que a gente vê, não é isso que a gente assiste, não é essa a informação que a gente tem em relação a muitas pessoas. Quantos e quantos são os casos de que a obrigação, talvez, de cuidar de pais já idosos fica somente nas costas? Este peso fica somente sob a responsabilidade de um irmão. Um grupo de irmãos delega essa responsabilidade para apenas um deles, como se fosse o único filho. E não é. E ele tem irmãos, mas esses irmãos não se importam, esses irmãos não se ocupam de aliviar essas cargas, esses irmãos não revezam com este outro irmão, esses irmãos não tiram um dia para cuidar dos pais, para que o outro irmão possa viver a sua vida, ir ao cinema, sair um pouco, viajar, descansar. Não alivia a carga dos seus irmãos. Quantas vezes dentro de casa um casal não alivia as cargas um do outro? Não se coloca à disposição para ajudar, para auxiliar.
Deixa tudo nas costas de um ou de outro. Esquecem-se de que um casal é um time. É uma parceria, é um ajudando o outro, é um cuidando do outro, é compartilhando as cargas uns dos outros e cumprindo a lei de Cristo, porque é o que diz a palavra de Deus. Cumprir a lei de Cristo. Isso significa, irmãos, servir com amor, com alegria, com generosidade, colocar-se à disposição. Talvez o que você pode fazer parece tão pouco aos seus olhos, mas para quem você vai fazer, para quem você vai aliviar, é justamente o que a pessoa mais precisa nesse momento. Pare de olhar só para si mesmo e comece a olhar um pouco mais para a necessidade de quem está tão próximo de você. Alivie a carga de outras pessoas. Não delegue todas as responsabilidades somente a uma única pessoa. Divida, ajude. Quantas vezes na igreja, no ministério, as pessoas acham que tudo e todas as coisas são responsabilidades única e exclusiva de um pastor, por exemplo. E além de não ajudar, ainda cobram. E além de não ajudarem, ainda colocam defeitos. Mas não se colocam à disposição para ajudar, para aliviar a carga. Tem muita gente carregando uma carga excessiva, mesmo tendo ao lado pessoas que poderiam aliviar, que poderiam exercer o amor de Deus, dividindo a carga com o irmão, oferecendo alívio, oferecendo conforto, deixando a vida dessa pessoa menos amarga, menos pesada. Pense nisso em nome de Jesus. Deixe de ser egoísta, deixe de ser ignorante. Presta atenção. Você pode ajudar, você pode aliviar. Quando você faz isso, você estará cumprindo a lei de Cristo, amando o seu irmão. Carregar o fardo de alguém torna seu próprio fardo mais leve, inclusive. Olha que interessante. Quando você ajuda outras pessoas, você deixa o seu próprio fardo mais leve, até porque você se esquece um pouco de seus problemas. Ou talvez você vá perceber, ajudando a outras pessoas, que o seu fardo, na verdade, nem é tão pesado assim, sabe? E aí você se torna mais generoso, mais grato, mais agradecido. Pense nisso, em nome de Jesus. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Se é para cuidar de alguém que precisa de uma atenção especial, se é para cuidar de uma limpeza, lembre-se, ajude, exerça o amor na prática. Muito falar é só falar. Muito falar e pouca atitude não muda nada. Muito falar e pouca atitude não convence a ninguém. Muito falar e pouca atitude não prega Cristo a ninguém. Pense nisso em nome de Jesus. Quando vier aquela vontade irresistível de não fazer nada, pergunte-se: será que não posso ajudar? Será que não posso fazer? Será que não posso substituir alguém hoje? Será que não posso trazer um alívio para alguém hoje? Pense nisso em nome de Jesus. Será que hoje não é o meu dia de fazer uma visita ali no hospital, de ficar ali acompanhando alguém da nossa família que precisa ser acompanhado? Será? Pense nisso em nome de Jesus. Viva o amor na prática. Não só de boca, não só de falar, na prática. Exerça, em nome de Jesus, o que você recebeu de Cristo. O amor, o alívio para suas cargas. Faça o mesmo por outras pessoas. Seja cristão de verdade, não só lero-lero. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão, Pai, por todas as oportunidades que deixamos passar de ser alívio na vida de outras pessoas, de exercer o amor na vida de outras pessoas. Ajude-nos a olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais amor, com mais cuidado, Pai, por quem precisa de um socorro, de um alívio. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a ser instrumentos nas Tuas mãos, trazendo alívio para outras pessoas, aliviando as cargas dos nossos irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.